Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a sétimo vídeo da jornada dos 10 dias das feridas emocionais que nos impedem de nos acessarmos o nosso poder maior. O que é acessar o poder maior? É seu alinhamento, é você pensar, falar, agir alinhado à vontade do todo. Então, quando você está alinhado, você passa a fazer a vontade do todo, sabe? Da fonte, de um amor maior. Então, aquilo que você faz é em benefício de outras pessoas e você entrega sem incondicionalmente, sem pensar nada. Você vai fazendo e vai entregando isso. E você não pensa nada, e só que não tem julgamento, não tem crítica, não tem reclamação. É, é muito menos, não é pesado fazer a vontade do todo, é muito mais leve, flui melhor, sabe? Quando você é um impulso que vem dentro de você, uma vontade que vem de ter que fazer algo e você faz, tá? Isso que é vontade do todo. Sempre é em benefício das outras pessoas, do todo. Seja onde quer que você esteja, no trabalho, na portaria do prédio, na padaria, vigia, loja de shopping, seja onde quer que você esteja trabalhando, você vai sempre entregar o seu melhor, tá? Uma ferida emocional que nos impede de acessarmos esse nosso poder maior, que afeta o nosso amor próprio, é a falta de perdão, tá? Então, essa é uma das feridas que todos nós temos, todos nós experienciamos nessa vida, e muitas das vezes é inconsciente. A gente retém uma pessoa no nosso inconsciente, a gente está magoado com ela, só que a gente não tem consciência, tá? Então eu vou falar isso melhor nesse vídeo, ok? Vamos lá. Perdoar significa abandonar, deixar ir, soltar aquela pessoa ou situação que por algum motivo você resolveu segurá-la. A pessoa está retida na sua mente e muitas vezes fazem isso sem saber que estão retendo e se prejudicando. Então, de uma forma inconsciente, a falta de perdão são situações que nós vivemos no dia a dia e isso pode vir aleatoriamente, tá? São situações e quem retém essa pessoa e essa situação são as nossas emoções, naquele impacto que a gente sente na hora com a pessoa, sabe? A gente vai de uma situação com a pessoa, sente um impacto emocional, só que a gente passa, deixa a vida fluir e a gente fica guardada a mágoa, tá? Fica guardada a dor ali no inconsciente e a gente não entende por quê. O único sinal que eu posso dizer para vocês quando a gente retém uma pessoa de uma forma inconsciente, ou seja, não perdoou essa pessoa, é quando você está fazendo as coisas e ela aparece muito para você. Ou então você conversa, ela aparece nas conversas. Ou então você vai andar para a cidade, ou vai viajar, você sempre está lembrando dessa pessoa. Ou então vem alguém falando o nome dessa pessoa. Ou então filmes, tudo que você vai fazer, essa pessoa ela está sempre te rodeando, está sempre presente. Por quê? Ela está presa, retida no seu inconsciente. Uma situação negativa que você viveu, entende? E ela está ali presa. Eu lembro que passei por uma situação dessas, e uma pessoa que eu não sabia, eu tinha até bons olhos, bom relacionamento com ela, só que uma situação que nós vivemos, ela ficou retida no meu inconsciente e, e eu não entendia por quê, mas eu sempre estava pensando nessa pessoa e não sabia por quê, sabe? E eu sempre estava fazendo as coisas dessa pessoa lembrar, eu lembrava dessa pessoa, porque ela está retida ali. Aí fui fazendo as limpezas emocionais. Quando eu abri a situação, eu chorei horrores, porque era uma situação pequena, mas no qual eu guardei uma emoção intensa negativa. Foi um impacto emocional que eu tive naquele mesmo momento com aquela pessoa, com o que ela disse, com o que ela falou, sabe? E eu guardei aquilo e ficou retido a emoção ali. E não falei mais nada e deixou, pensei que estava tudo certo. Não. Aí a hora que a gente abre essa situação, a gente encontra, lembra dessa situação sozinha, gente. Tá? A gente lembra disso, a gente começa a limpar essa cena e você chora. Eu chorei compulsivamente e doía, porque eu me senti
era uma situação caótica para mim. Eu me senti lesada, eu me senti muito mal. Eu queria uma palavra mais intensa, sabe, que aconteceu. E aí na minha mente reteu ali as emoções. E aí eu tive que limpar isso, essa mágoa, essa dor que ficou presa no meu inconsciente com relação àquela pessoa, entende? Então é uma falta de perdão de uma situação que eu vivi de uma forma inconsciente. Eu não sabia que eu estava retendo ela. Eu só comecei a perceber que ela aparecia muito dos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas situações no dia a dia, nas conversas. As pessoas sempre falavam dessa pessoa para mim. E eu, depois que eu fui limpar isso e algumas outras situações, essa pessoa saiu, porque eu limpei todas as questões que eu estava retendo com relação a essa pessoa. Aí eu dei a essa pessoa o amor, o perdão incondicional, tá? Quando a gente limpa uma situação de dor que você viveu com relação a uma pessoa, você dá o perdão natural, porque você limpa a cena e você retira toda a dor que está contida na cena, que você viveu ali. O EFT, ele precisa de uma cena na mente, você precisa falar tudo de negativo que está contido nessa cena, tudo de negativo, você vai tocando nos pontos, você faz a frase de preparação e vai tocando nos pontos e falando tudo que está contido naquela cena. O EFT, repito, ele precisa de frases negativas. E a situação era toda negativa, entende? Aí eu fui falando até que essa cena se descolava da minha mente, ela começou a perder o efeito, ela ficou sem cor. Eu me afastei da cena, é a hora que a gente está limpando, e o perdão foi fluindo com relação a essa pessoa. Fui encontrando outras situações com relação a essa mesma pessoa e eu dei a ela o perdão incondicional, tá? A gente consegue dar a essa pessoa o perdão incondicional, o amor incondicional. A gente passa a amá-la de forma incondicional. Quando a gente limpa as questões de dor com relação a essa pessoa. Isso, quando é inconsciente, é uma situação rotineira que aconteceu, houve um impacto para mim emocional no qual a pessoa ficou retida na minha mente, sabe? Eu fui ver anos depois, gente, anos depois. Aquela pessoa ficou lá, rodopiando na minha mente o tempo todo. E ela aparece em situações, pessoas falam pra gente, pra mim, chegava sempre informações sobre essa pessoa, tá? Isso eu limpei um perdão, eu fiz uma limpeza emocional referente a essa pessoa e eu acabei perdoando, aceitando isso, a situação, entendendo, compreendendo melhor. Quando a gente limpa, a gente acessa o nosso poder maior, a nossa divindade, e ele vai nos mostrando o que de fato aconteceu. Então a gente começa a soltar as amarras, as emoções negativas, transmutam tudo e você fica mais em paz, tá? Com relação a você mesmo e a outra pessoa. Isso quando de uma forma inconsciente, você retém a pessoa. Mas existem situações de dor que todos nós passamos, de traições, inseguranças, pessoas, discussões, é, socos, tapas e pontapés, brigas, desentendimentos, separações de relacionamentos, no casamento, principalmente quando as pessoas se separam, uma depois não quer ver a outra pintada de ouro, porque guarda muita mágoa. Então, só no casamento, por exemplo, se tem um casal que tem emoções, brigas muito intensas, o que você pode fazer é pegar algumas situações pilares desse casamento, situações de dor que você tem referente a essa pessoa e limpar. Você vai dar a essa pessoa o perdão natural, tá? Porque você vai entender melhor, você vai limpar, vai transmutar essas emoções negativas, essas energias, e aí, como a sua essência é só amor, harmonia, alegria, abundância, você vai acessar esse lugar e essa cena, uma cena só que você estiver limpando, ela vai transmutar e você vai ficar em paz, tá? Como é casamento, você pega as situações pilares, as situações de mais dor que você passou com essa pessoa. Aí você vai dando o perdão natural, tá? Então, no entanto, é difícil para a maioria entender o sofrimento de alguém que nos tratou mal. Devemos ter em mente que a pessoa que precisamos perdoar também tinha problemas e, na ocasião, só refletia o que nós pensávamos sobre nós mesmos. Então, na hora ali, a gente só sentiu a nossa dor. A gente não consegue pensar no outro ali, né? Muitas das vezes.
A gente só sente aquela dor que está forte em nós. As pessoas que nos magoaram estavam possivelmente fazendo o melhor que podiam dentro do grau do conhecimento, compreensão e evolução que possuíam na época, naquele momento. Então, todos que fazem o que fazem em nossas vidas, todos estão fazendo o melhor que podem. Se não é o melhor, se você ficou magoada ainda, com muita raiva e não perdoa, solte essa pessoa, libera ela da sua mente. Porque você retendo essa pessoa, esse ódio, essa mágoa, essa falta de perdão, ou então sentimento de pena, tá? Porque muitas das vezes nós temos sentimento de pena guardado, isso retém, isso é mal prejudicial para você. Essas emoções negativas, elas vão para o corpo e elas podem despertar até doenças de câncer, entre outras doenças. E quando você limpa as emoções negativas com relação a essa pessoa, se você está no nível de câncer, você pode curar, esse câncer pode ser curado, porque ele é emocional, e aí você pode ficar em paz, em saúde, entrar em estado de saúde perfeita, porque você soltou toda aquela negatividade e soltou aquela pessoa que você viveu ali naquele momento, entende? As doenças são emocionais, são resultado de situações que nós guardamos no inconsciente. Aí afeta o nosso corpo, o corpo não aguenta e vai para as doenças. É isso que a gente tem que entender. O nosso estado natural é saúde perfeita. O nosso estado natural é harmonia, é a alegria natural, a alegria do ser. Quando você está presente no agora, como dizia Cartoli, você fica na alegria, você fica no presente. Você não pensa mais em problemas, você não fica com a mente presa no passado ou no futuro. Quando estamos presas no passado ou no futuro, tem questões, tem pessoas que falta perdoar, tem pessoas que faltam liberar essa pessoa dentro da nossa mente. E é inconsciente, são as nossas emoções que prendem essas pessoas em algumas situações que vivemos, entende? Isso, né, repito, de uma forma inconsciente, mas às vezes sempre acontece aquelas pessoas que vêm e faz aquele circo, aquele fuá na nossa vida, e aí a gente tem que perdoar do jeito para liberar isso na nossa vida, porque aqui é uma escola da vida. É a forma como você vê a vida, sabe? Fica muito mais fácil. Como aqui eu encaro como uma escola, um aprendizado, as pessoas vêm para nos ensinar, então a gente começa a olhar e aceitar melhor, entender um pouco melhor. Ontem eu citei no vídeo da ferida da mágoa do ressentimento sobre fazer limpezas emocionais diariamente e utilizar o Ho Oponopono. É como se você se revestisse de uma armadura de Deus, é como se você ficasse protegida, sabe? Então, quando as pessoas fazem o que fazem, elas fazem o melhor e elas acabam nos machucando, quando a gente está revestido de limpeza emocional, o Ponopono, afirmações positivas que nos elevam, né? Eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou feliz, nos elevam, a gente fica num outro nível de frequência e a pessoa vai tentar nos atingir e não vai chegar. A gente vai estar sempre com a armadura de Deus, assim, a gente está sempre revestida do amor, protegida. A nossa proteção é a nossa frequência elevada, tá? Então, quando você cuida do seu emocional, das suas emoções, no dia a dia, você cuida da sua mente, dos seus pensamentos, aí você fica como você toma um banho todo dia, como você escova os dentes todo dia, você vai ficar bem, você vai ficar mais em paz. Mas aqui é uma escola da vida, todo dia tem uma situação, mas eu posso te garantir, quando você limpa questões profundas de dor lá atrás, as coisas vão fluindo melhor e você não tem tanta decepção assim, tá? Porque o que atrai as situações negativas são as emoções que você guarda com grande intensidade no seu inconsciente também, tá bom? Muitas vezes não nos perdoamos, nós não nos aceitamos, e isso também afeta a falta de dinheiro, falta de saúde, relacionamentos machucados, criatividade sufocada. Então, quando a gente não se perdoa, é porque é batata. Quando você não se perdoa, porque tem situações a serem curadas que você viveu lá na sua infância. Pode ser lá na gestação, tá? Aí você tem que curar isso. Por exemplo, uma situação de abandono que eu passei por essa experiência de abandono, a sensação de abandono, quando a gente tem essa energia, essa informação do nosso inconsciente de abandono, a gente tem mais dificuldade em soltar as pessoas.
Então, quando elas, com o luto, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com o luto, tá? Eu ficava com medo de perder as pessoas, porque a pessoa que é abandonada, ela tem medo de perder as pessoas. Eu tinha medo de perder, e era um pavor perder as pessoas, sabe? Eu tinha medo de perder, pelo fato de uma pessoa, lembrar de uma pessoa que ela poderia morrer assim, embora, era algo sufocante para mim, por causa dessa experiência de abandono. Eu já fui abandonada uma vez, entende? E daí, quando você cura essa energia, essa experiência de abandono lá atrás, você consegue no luto soltar melhor. Aí você se perdoa melhor, você se aceita mais, você se alinha com quem você é. Você sabe que você não está aqui sozinha, você está com a fonte, com todo, com tudo que há. E tudo é amor, tá? Então você fica bem com você mesma, você fica segura com você mesma, você fica em paz com você mesma, tá? E aí você faz as coisas que tem que ser feitas. E aí você passa a se perdoar mais diante das situações que acontecem. Porque a gente está aqui, é uma escola, a gente pode errar toda hora, né? Aí eu também passo por essas situações, eu sempre falo, eu me perdoo por isso, eu me aceito, eu me perdoo, e eu tenho o meu direito. Aqui é uma escola de erros e acertos. Então, quando a gente aprende isso, a gente tem uma flexibilidade com a gente mesmo e com o outro, com as pessoas que nos aproximam. Quando elas fazem alguma coisa, você consegue aceitar melhor, tá? Mas não vai dizer que a gente está a nível assim de Buda, aquelas coisas elevadas, não. A gente sente dor, só que a gente tem ferramentas que podem nos ajudar a sair dessa situação de dor, tá? Então, o EFT é uma limpeza emocional, pode te ajudar a sair dessa situação de dor. O Ponopono é excelente, eu uso todos os dias, todo momento que eu lembro dessa ferramenta, eu utilizo a ferramenta Ponopono. Ela é muito boa, tá? E meditação, yoga, seja o que for que você fizer, um benefício de você para você mesmo, você vai conseguir transmutar melhor as situações que chegam para você, tá? Aí que mais? A falta de perdão atrai uma infinidade de pensamentos negativos. Então, quando a gente não perdoa alguém, a gente tem muitos pensamentos negativos, principalmente relacionados com essa pessoa. A gente sempre está pensando nessa pessoa. Se for a sua mãe, se estiver pensando muito na sua mãe, se estiver pensando muito no seu pai, não que você não tenha perdoado, mas um sentimento de pena já é algo negativo, tá? Então ela fica retida na sua mente e aí você tem que visitar situações onde você sentiu pena, né? Se sentiu pena dessa pessoa, aí você limpa isso, você libera a pessoa na sua mente, você passa a amar essa pessoa de forma incondicional. Você está inteira, entrega esse relacionamento de uma forma incondicional, tá? E aí, os pensamentos negativos, quando limpa das situações negativas, eles saem, desaparecem os pensamentos. Acabou a limpeza emocional, os pensamentos negativos somem, saem de perto, evaporam, tá? Você já reparou que você já está. Você já reparou que você está o tempo todo pensando em uma pessoa? Investigue, porque deve ser sinal de uma falta de perdão. Então, observe se você pensa muito em alguém. Observe aonde você vai, os lugares que você frequenta, a televisão, mídia, tudo que você for fazer, conversa, as pessoas que chegam para você contando alguma coisa. Observa na sua mente se você pensa muito nessa pessoa, tá? Pode ser que tenha situações ali que você não se perdoou com relação a essa pessoa, ou você não perdoou essa pessoa, tá? Então tem algum vínculo energético entre você e essa pessoa que precisa curar na sua mente. Esse vínculo energético é o que o IFT faz, ele dissolve esse vínculo, ele dissolve, ele transmuta. Então, esse vínculo que é de raiva, de medo, de culpa ou sentimento de pena que você tem com relação a essa pessoa, se você pega uma semi-limpa, esse vínculo ele vai se dissolvendo e vai perdendo. O que vai ficar? O amor incondicional por essa pessoa. Você passa a amá-la de forma incondicional, porque você está de uma forma na consciência, entende? Aí você passa a viver um relacionamento mais saudável com essas pessoas, passa a entregar algo melhor para essa pessoa, tá bom? E é isso, gente, sobre a ferida emocional da falta de perdão, todos nós passamos por aqui, a gente
não termino, eu tenho meu processo, eu vou passar até o tempo que eu tiver em vida aqui, eu vou ter experiências de dor, eu vou sempre passar por alguma situação negativa, vocês também, mas a gente tem uma ferramenta que sai, a gente consegue sair mais rápido dessa situação, se libertar mais rápido e se manter mais saudável, mais pleno, mais feliz. E aí a criatividade começa a fluir, o seu estado natural, que é abundância, que é alegria, que é prosperidade infinita, que é amor, ela, a energia vital começa a perpassar por você. E aí você passa a ter mais criatividade, começa a entregar o melhor que você tem para o todo, no seu trabalho, seja onde quer que você esteja, tá? Quando você limpa todas as questões de perdão, você consegue ter um relacionamento mais sadio, mais saudável, principalmente com você mesmo. A hora que você tem um relacionamento muito tranquilo com você, você passa a dar essa paz, essa tranquilidade para outra pessoa, tá bom? E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje sobre as feridas emocionais da falta de perdão. Amanhã, eu não me recordo, vou entregar para vocês. Amanhã será a oitava ferida emocional e a gente vai até as 10 feridas emocionais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!